O verso é o verso 15. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Tu sabes isto, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais cito Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, pois muitas vezes me trouxe alento e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, pois muito me ajudou em Éfeso, e tu muito bem sabes isso. Todos os livros da Bíblia têm um conteúdo poderoso. Mas tem alguns livros que, além de um conteúdo poderoso, eles têm um contexto muito poderoso. É como o livro As Cartas de Paulo a Timóteo. Paulo, ele era um homem que plantava igrejas. Ele andou em toda a Ásia e em grande parte da Europa. E todos conheciam Paulo como o gigante da fé. Ele, nas suas viagens, ele sempre levava alguém com ele, porque em algum momento ele fundava uma igreja e aquela pessoa que estava com ele ficava na igreja ali para fazer o trabalho missionário. Ele viajou com Silas, com Barnabé, com João Marcos, com Lucas, com Timóteo, com Tito e assim com outros mais. Entre todos esses, ele tinha uma grande afeição por Timóteo. Tanto que Paulo escreveu cartas a várias igrejas, como nós vemos aqui no Segundo Testamento. 60% do Segundo Testamento foi escrito por Paulo. E ele escreveu carta às igrejas de Roma. Ele escreveu cartas às igrejas de Éfeso, à igreja de Corinto, de Colosso, de Filipe. Mas a Timóteo, ele escreveu 2 cartas. Como Timóteo era especial para Paulo? Timóteo, ele era bem jovem e Paulo já era mais de idade. Timóteo, ele era quieto, ele era tímido e Paulo era extrovertido, corajoso. Então, essa mistura da jovialidade e da cabeça completa, feita, né? Nós falamos do jovem e da pessoa madura. Isso completava Paulo. E Paulo gostava muito de Timóteo. E ele ainda tinha uma grande admiração, porque Timóteo, desde pequenininho, ele foi muito ensinado a palavra de Deus. Quando você começa a ler a segunda carta de Timóteo, ele fala assim, eu saldo, né, a sua avó Loide, a sua mãe Eunice, e você que desde pequenininho já aprendeu as escritas falando sobre a criatura de Deus. Como é bom você encontrar uma criança e ela está falando, né? Eu fiquei impressionada assim, em alguns momentos quando eu vejo crianças que vêm pregar aqui à frente. Eu digo, eita, que missionário nós temos, né? Porque a criança, ela segue muito exemplo. E tem criança que já tem dom, ela é escolhida de pequeno para o Evangelho. E Timóteo foi essa pessoa escolhida de pequenininho. E nessa carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve assim, no verso 15. Tu sabes disso. Quando eu digo tu sabes disso, é porque a pessoa conhece a história, sim? Então Timóteo sabia disso. E ele disse, tu sabes isso. Todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, os quais eu cito Fígelo e Hermógenes. Às vezes a gente tem um amigo que é tão verdadeiro, né? Que diz assim, eu nunca vou me afastar de você, independente da dificuldade, independente da dor. Mas às vezes, quando o momento é muito grande, o problema é muito intenso, as pessoas todas somem.
Todos somem. E a gente se decepciona com os melhores amigos. Nessa carta de Paulo, ele disse para Timóteo que ele estava muito triste. Por que Paulo estava triste? Ele estava triste porque ele estava numa prisão. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira vez, ele foi preso, ele estava em Jerusalém, e ele foi preso por um carrasco. Ele foi levado para Roma, e esse carrasco era o imperador romano Nero. Nero, ele era um homem muito mau. Ele era um homem tão cruel, para vocês terem ideia, ele mandou matar 2 dos seus irmãos. Ele mandou matar a sua esposa e a sua própria mãe. Nero, ninguém desafiava Nero. Nem o exército, nem o juiz desafiava Nero. Quando alguém desafiava Nero, ele fazia que ele não gostava do desafio de Nero, ele fazia esse símbolo. E quando Nero fazia esse símbolo, já era a condenação de morte. E ele não matava muitas vezes só a pessoa, ele mandava executar toda a família. E agora Paulo é preso por este homem. Ele é levado de Jerusalém para Roma e ele foi preso numa prisão domiciliar. A prisão domiciliar naquela época, ele tinha que estar do lado de um soldado, mas ele fazia todo o trabalho. Ele alugava uma casa, ele precisava ter trabalho para se manter. E nesse período, Paulo, ele foi preso, e como todos que eram presos, condenados por Nero, já sabia que era a morte. E Paulo acreditou que ia morrer. E ele ficou um ano esperando que Nero o recebesse. Mas quando Nero recebeu Paulo, vocês não acreditam o que aconteceu. O rosto de Paulo brilhava feito o rosto de um anjo. Quando Nero olhou para Paulo, ele não conseguiu fitar os olhos de Paulo. E ele disse: libertem esse homem, tirem esse homem daí. Não é maravilhoso? Amém. Como é bom andar nos caminhos de Deus. Como é bom fazer a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Por mais que você chore, por mais que você sofra. Mas faça a vontade de Deus, porque Deus vai te levantar no momento de mais dificuldade. E então Paulo saiu dali. Sabe o que Paulo fez? Continuou pregando e continuou abrindo igrejas. Ao longo do tempo, Nero, ele era muito perverso. E então Nero mandou incendiar Roma. Roma tinha 14 bairros. 10 bairros de Roma foram queimados. Enquanto Roma pegava fogo, Nero tocava a sua harpa. Ele sentia felicidade com a dor do outro. Ele sentia tão bem, mas tão feliz que ele ficou ali lisonjeado. Mas ele não assumiu a culpa. Tinha 4 bairros de Roma que não incendiaram. Esses bairros eram habitados por cristãos e por judeus. E sabem que ele mandou por tua culpa? Quem foi? Quem me ajuda? Botou a culpa nos cristãos. Eles disseram que foi os cristãos que incendiou Roma. Mas quem era o chefe dos cristãos ali? Paulo. E agora Paulo, ele está em Troade, na Grécia, e ele é voltado, trazido de novo para Roma. Aí Paulo, quando chega em Roma, ele sabe que vai morrer. Ele não tem nenhuma dúvida que ele vai morrer. E então ele escreve que está no capítulo 4 da mesma carta, uma folha à frente, no verso 6, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício. A hora da minha morte está próxima. Tem momentos que a gente sabe a hora que vai morrer, não sabe? Paulo não tinha nenhuma dúvida que ele ia morrer naquele momento. E ele disse isso. Ele sabia que morreria. E naquele momento, entra aqui exatamente o texto. Naquele momento não tinha mais nenhum cristão em Roma. O momento foi tão duro que todos
cristãos, eles fugiram de Roma. Os que não fugiram negaram o nome de Cristo, e os que não fugiram e nem negaram foram mortos pelo imperador romano Nero. E agora Paulo estava numa prisão. E ele escreve: todos se apartaram de mim. E aqueles dois homens que ele acreditou que nunca se apartariam, ele citou que se apartou. Mas será que Paulo agora, dentro de no calabouço, no lugar úmido, escuro, acorrentado o pé e a mão, será que alguém visitaria Paulo? Quem se arriscaria? Porque se alguém dissesse que era cristão, seria morto. Mas no momento em que a gente pensa que está sozinho no mundo, que ninguém olha para a gente, vai ter alguém que olhe. Acredite, vocês nunca a gente vai estar só no mundo. Alguém vai estar pensando em você. E ali, Paulo, como era o gigante da fé, toda a Ásia, toda a Europa honravam a Deus em favor de Paulo. Mas teve um homem que disse assim: Paulo está precisando muito de oração. É claro que eu vou orar por Paulo, mas além da oração, ele está precisando de uma coisa. Ele está precisando de uma visita. E esse homem era Onesíforo. Uma pessoa que Paulo conheceu quando fundou uma igreja em Éfeso. E em Éfeso ele ajudou muito a Paulo. E ele veio a Roma, sabendo que Paulo estava preso. Ele veio a Roma, como ele cita, diligentemente, me procurou e me achou. E me trouxe alento. Quando Paulo cita alento, ele cita como alguém que está no deserto. Uma pessoa, quando estava no deserto, antigamente, era muito difícil. E quando ela estava prestes a morrer de fome e sede, que vinha uma brisa fria, ela sabia que tinha um oásis. E como tinha um oásis, o que acontece? Ela tinha força para caminhar até chegar e alcançar uma água. Foi assim que Paulo sentiu quando o seu amigo veio visitá-lo. Ele sentiu alento, ele se sentiu forte. E ele disse: ele não se envergonhou das minhas algemas. Será que você já tem se envergonhado de alguém? Será que nós nos envergonhamos de levar o nome de Cristo algumas vezes? Aquele homem não se envergonhou. Para Onesíforo, era só uma visita. Era só uma visita. Mas para Paulo foi muito mais do que isso. O verdadeiro cristão, ele não mede esforço para estar com alguém que está necessitado. O verdadeiro cristão, ele prova pelos seus atos, pelas suas ações. Porque muitas vezes nós oramos por alguém que está enfermo, um colega de trabalho, um parente, mas muitas vezes nós não temos ação. Às vezes a gente ora por alguém que está dentro de casa, mas a gente esquece de dizer para ela quanto ama, o quanto ela é especial, o quanto você não quer desistir dela. Muitas vezes nós oramos por alguém, mas nós esquecemos que às vezes um pequeno ato pode quebrantar o coração do outro. Nunca desista de quem você ama, porque Deus nunca vai desistir de você. Independente da sua queda, Deus está sempre pronto para levantar você pela mão. Agora é aquele homem diante de Paulo. E Paulo olha e ele diz assim: não estou só. E ele teve força para escrever mais cartas. Você já passou algum momento em que você esteve sozinho e imaginou que ninguém ia estar ali? Eu tive. Quando eu fiz, no ano de 2018, eu fiz uma cirurgia de esterectomia, eu morava em Santa Catarina, e eu não tinha nenhum parente. Eu estava sozinha, o pai da Letícia me deixou lá no hospital e foi com a Letícia para casa. E eu fiquei sozinha. Quando eu saí da sala da cirurgia, a enfermeira falou assim: eu vou chamar sua acompanhante.
Eu falei, eu não tenho. Ela falou, você tem. Seu nome é Alocília? Eu falei, sim. Ela falou, você tem um acompanhante. Eu disse, Jesus, quem é? E aí veio, ela chamou Rosane Soares. Era uma diretora da escola sabatina. Tinha 2 crianças pequenas. Ela deixou as crianças na casa da cunhada. Ela disse, ela não tem ninguém. Até me emociono, porque eu sei que tem pessoas que têm um bom coração. Quando eu vi a Rosane, eu senti um alento. Como diz Paulo, o verdadeiro cristão, sabe, você não é tão pobre que não possa doar nada para ninguém. Você não é tão rico que não necessite nada. Você não é tão duro que não necessite de um abraço. Você não é tão saudável que não precise de um alimento ou mesmo de uma vitamina. Nós somos humanos. Nós necessitamos uns dos outros. E aqui Paulo diz assim, olha que lindo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. O que é isso, misericórdia? Aquele homem só fez uma visita. Mas para Paulo aquilo foi uma coisa sublime. Foi um anjo em forma humana. Mais adiante, Paulo continua dizendo na carta a Timóteo, naquele dia, o que é naquele dia? Ele estava falando do retorno de Cristo. E quando Cristo voltasse, aquele homem que o visitou achasse graça diante do Senhor. Quando nós lemos o capítulo 4, mais uma vez, Paulo cita este homem. Eu não sei se você lembra uma ação inesperada que você recebeu de alguém. Eu sei que eu não esqueço quando alguém me visita. Para mim, todo abraço, todo oi, todo bom dia é muito especial. Eu sou uma pessoa que eu agradeço tudo. Mas sou uma pessoa também que eu gosto muito de esquecer o passado. Porque, amados, o passado, se ele foi bom, ele traz vida. Serviu. Mas se foi ruim, por que se martirizar sofrendo? O nosso dia é hoje. Ontem é história. A gente também não precisa ficar tanto se preocupando com o futuro. Porque o futuro muitas vezes não chega. E o futuro é mistério de Deus. Mas hoje é dádiva divina. Ame, perdoe, siga. Paulo sabia que morreria. E no verso 4 ele diz assim, combati o bom combate. No verso 7 do capítulo 4, desse mesmo capítulo, ele diz assim, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Você tem combatido o bom combate? Você entende quando o inimigo está querendo lhe derrubar? Que ele está tentando dizer para você, olha, Deus mandou você fazer isso, mas você não faz. A gente tem que combater. Porque Paulo fala que não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Lendo essa história, eu vi alguns exemplos de cristão. O que é ser cristão? E eu dei uma rápida olhada assim, em algumas biografias, e eu fiquei encantada com a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela cuidava de leprosos em Calcutá, uma cidade da Índia. E lá, quando as pessoas tinham lepra, eles não levavam para o hospital porque não tinha tratamento. Você sabe o que eles faziam? Eles colocavam no lixão para as pessoas morrerem. Então tinha uma senhora que já estava quase morrendo. Madre Teresa levou ela
lá para o leprosário, banhou, trocou as roupas. E na biografia diz que alguém perguntou: mas por que você acolheu? Ela já está morrendo. Ela disse: lá ela morreria como um animal, mas aqui ela vai morrer como um anjo. Tinha uma menina também que está na biografia, conta que essa menina ela pegou lepra. E as pessoas da vila jogavam pedra na casa dos pais da criança para que eles saíssem dali e a lepra não fosse transmitida. Então, como não tinha tratamento, sabe o que eles faziam? Eles levavam as crianças para elas morrerem afogadas no rio. E eles levaram essa menina e deixaram a criança lá para morrer. Mas a criança ela não teve coragem. Os pais foram para casa e, segundo a biografia, a menina conta que ela veio chorando atrás dos pais para casa. Ela não tinha coragem de morrer afogada e ela veio. Madre Teresa, sabendo, ela foi, mandou alguém acolher a menina, levou para o leprosário, cuidou da lepra. E quando a menina cresceu, ela está na biografia, ela diz assim: hoje eu sei o que é ser um cristão. Um cristão é a pessoa que bate da nossa porta, tira o nosso medo e cura as nossas feridas. Isso é ser cristão. Você tem exercido o papel de cristão ou só tem falado que é cristão? Quando as pessoas se encontram na rua, você tem exercido, ou muitas vezes você fala: eu poderia fazer, mas sem me pagar. O que é pagamento não é ato de humanidade. Tudo que tem pagamento não é cristianismo, é trabalho, é prestação de serviço. Agora, o cristianismo é aquilo que você se doa. Madre Teresa estava acolhendo uma pessoa que estava em estado de decomposição quase, em vida. E uma repórter da Inglaterra estava fazendo uma reportagem. Nesse momento ela falou assim: irmã, nem pelo dinheiro do mundo eu tocaria numa pessoa dessa como a senhora toca. E a Madre Teresa falou: nem eu. Nem pelo dinheiro do mundo eu toco. Mas o amor de Deus que habita em mim é que cura essas feridas. Eu fiquei impressionada. O verdadeiro cristianismo é aquilo que surge do seu coração. É quando você acolhe, é quando você ama, é quando você se doa. Jesus disse: dos misericordiosos haverá misericórdia. E Jesus continuou falando: você quer ser um bom cristão? Dai água para quem tem sede. Dai roupa para quem tem necessidade. Vestir-se para o nu. Dai comida para quem tem fome. Foi isso que ele disse. E ele disse mais assim, para fortalecer nós que estamos caídos: não temas por conta das humilhações. Eu estou contigo, humilhado será exaltado, e exaltado será humilhado. Em que posição nós estamos, exaltados ou humilhados? De cristão ou não cristão? Paulo, ele foi o verdadeiro cristão. E Paulo, mesmo morrendo, naquele momento, ele sabia que ia morrer. Ele disse assim: a coroa da justiça me está guardada, e naquele dia me será entregue pela mão do Senhor, do justo juiz. E ele continuou dizendo no verso 8: não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida, a vida de Cristo. Ele vai voltar. E com certeza, se temos algo que nós precisamos fazer, nós estamos vivos. A graça de Deus tem nos alcançado, pois estamos aqui hoje nesse templo. Tantos lugares que podíamos estar, tantas coisas, mas nós escolhemos estar no melhor lugar do mundo, na casa do Senhor Jesus. E com esse pensamento de um bom cristão, e se preparando para receber
aquela coroa que está reservada para cada um de nós naquele dia. Vamos receber a nossa irmã e cantar mais um lindo louvor.